52 dias, propósito de fé, 8 anos no Ministério Mudança de Vida, 8 anos praticando essa fé, exercendo esse espírito para quem começou sozinha. E isso aqui, vale a pena participar? Vale sim, pastor, vale muito a pena. Nesses 8 anos foram anos assim de desafios, foram anos de grandes vitórias e também de grandes lutas, porque não é fácil você permanecer num propósito aqui do ministério, que nós vivemos nesse propósito, viver durante 8 anos e buscando a Deus e perseverando sempre. Não é fácil. Isso eu costumo falar, que isso é para os fortes. E eu e a família Chave, nós nos sentimos muito fortes. É importante lembrar que a senhora já contou testemunhos anteriores, inclusive tem um testemunho que a senhora chegou a contar, que a senhora chegou com um problema muito sério, uma dor que a senhora tinha de cabeça, que a única forma de passar a dor que a senhora sentia, amenizar quando a senhora encostava na parede. Como que era isso, dona Nadir? Só para que as pessoas vejam, porque às vezes as pessoas vêem tudo isso aqui, a família chegando, as pessoas sendo abençoadas, cada um aqui tem testemunho para contar e não sabe os desafios que a senhora passou quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida. Como que era isso? Pastor, eu cheguei no Ministério Mudança de Vida totalmente destruída em todas as áreas, mas a pior área realmente era a saúde. Eu tinha uma saúde totalmente debilitada, eu era uma pessoa totalmente... O mundo não acreditava mais em mim, os médicos já não viam mais solução, eu vivia à base de remédios, eu tinha uma insônia que eu fiquei mais de 8 anos sem dormir. Eu não dormia e realmente essa dor de cabeça era constante na minha vida. Na minha casa só tinha remédios, só tinha queixas e lamentações e eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, porque ao invés de eu usar a minha boca para amenizar tudo aquilo e para afastar todas aquelas coisas negativas, eu atraía cada vez mais essas situações difíceis para a minha vida. E essa dor de cabeça era uma dor de cabeça constante, como eu já contei em outros testemunhos, eu cheguei a ficar até 20 dias sem levantar da cama. Eu não conseguia levantar. E muitas vezes eu passava semana, eu só conseguia mexer os olhos, porque além da dor de cabeça, era uma tontura que eu não conseguia equilibrar. Eu não conseguia equilibrar. E imagina, eu não conseguia mover da cama. Então, foi nessa situação, pastor, que eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida. Hoje curada, uma intercessora do Ministério Mudança de Vida, é uma mulher usada por Deus, abençoada. Abençoada. Hoje eu estou totalmente restaurada, hoje eu estou curada em todas as áreas, como eu já disse aqui no testemunho, que primeiro Deus curou as minhas situações internas, externas, né, que foram de dores e todas aquelas situações, e depois Deus está curando e tratando do meu interior. E cada vez mais abençoada, e eu me sinto muito feliz. Hoje eu sou uma mulher que, eu falo, hoje eu estou do outro lado. Hoje eu já estou do lado de cá. Eu entendo as pessoas que ainda estão do lado de lá, porque eu já passei por essa situação e hoje eu já estou aqui. E eu venci tudo isso em Cristo e aqui no Ministério Mudança de Vida. Vocês, a senhora como irmã, acompanhou um pouco todo esse processo da Nadir. Procede todas essas informações? Sim, pastor. Exatamente. Então, só família, até os que estão longe, não sabem de toda a verdade, tudo que estava passando, uma situação assim desesperadora, e foi em Deus, em Cristo, que foi vencida todas essas situações. E isso motivou a senhora a vir buscar, não foi isso? Sim, porque no momento eu achava que eu estava com uma vida ótima, estava com uma vida tranquila, trabalhando, não tinha dívidas. Então, se me perguntasse se eu estava bem, eu ia dizer que sim. Só que eu estava na UTI espiritual. Era a minha pior doença. Eu não entendia, eu não sabia o que era aquele vazio tão grande que me incomodava, que eu não tinha prazer praticamente em nada. Não tinha prazer de ficar na minha casa, com a minha família. O tempo que eu tinha, eu queria ficar fora da minha casa, não tinha vontade de voltar para casa. E eu não entendia isso. E nada me preenchia. Buscava, achava que quanto mais eu trabalhasse seria melhor, poderia comprar mais alguma coisa, sair mais com a família, mas voltava para casa mais vazia ainda. Então foi no ministério, eu costumo dizer o seguinte, que eu estava perdida e o Senhor me achou. Eu estava cega e hoje eu vejo. Eu agradeço muito. A senhora chega a se emocionar por lembrar. Sim,
Sim, eu chego a me emocionar. E nesses 7 anos aqui, perseverando, buscando, cada dia pedindo ao Espírito Santo para ter entendimento revelado da palavra, intercedendo pela minha família, eu recebi curas minhas, que eu tinha uma rinite crônica há mais de 20 anos. E os médicos diziam, não tem jeito, todas vacinas, remédios, eu usava descongestionante nasal sem parar o dia inteiro. Aquilo já era uma humilhação. Porque até para trabalhar, eu cheguei a ponto de colocar uma máscara e um chumaço de algodão para parar a coriza, porque ela se tornou incontrolável. E eu já estava no ministério. E o bispo uma vez anunciou, já iniciando um propósito de 52 dias, que teria sim libertação, cura. E ali eu estava tão humilhada aquele dia, que quando eu abaixei para orar, assim embaixo ficou uma poça. Quem olhava para mim achava que eu estava chorando, mas não era choro, era coriza. E ali eu realmente abri uma guerra contra aquela situação. Eu já tinha um entendimento, né? E isso foi o que me ajudou, porque com esse entendimento eu busquei, eu guerreei em Deus, ali em Cristo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, e fui liberta. Pastor, quando eu entendi isso, eu achei dentro da minha casa, em bolsa, no meu trabalho, 7 frascos de descongestionante. Já tinha virado um hábito. Quando eu via uma farmácia, eu tinha tanto medo que aquele remédio faltasse, que eu entrava e comprava. Eu tinha descongestionante aberto, fechado, na caixa, tudo eu tinha, com medo de faltar. E foi uma guerra, não foi assim, no primeiro dia que eu venci, mas eu venci dia após dia. Cada vez que eu não conseguia nem dormir as primeiras noites, eu ficava sentada, porque eu ficava completamente com o nariz congestionado, não podia respirar. E eu clamava o sangue de Jesus, eu pegava o óleo de unção, passava no dedo e colocava nas narinas. E ali eu clamava o sangue de Jesus que corre nas minhas vias respiratórias. E para a honra e glória do Senhor, hoje mesmo gripando, recentemente eu tive uma gripe forte, eu não tive uma coriza e nenhum dia de nariz congestionado. Estou curada. Em nome de Jesus. Prática das direções que a bispa tem ensinado dentro do ministério. Sim, tudo que eu tenho aprendido aqui. Eu sempre agradeço a Deus por esse ter sido assim, a primeira porta, o primeiro ministério, a primeira igreja evangélica que eu entrei. Eu fui criada na católica, mas por decepção, eu saí há muitos anos e quando eu vim para o ministério, eu estava há 20 anos que eu não era nada. Eu não era nada. Então, não tinha nenhuma referência, não tinha nada. Criando meus filhos assim, que eu costumo dizer que eu estava criando como se cria cachorro e gato, né? E eu agradeço demais ter vindo para esse ministério, porque aqui, com os ensinamentos que a gente tem todos os dias, o apoio, toda essa direção, sim, hoje sim, eu sei o que é ter vida, eu sei o que é ter família, eu sei o que é ter saúde. Em todas as áreas, eu estou abençoada e agradecida a Deus. Claudiana também viveu grandes vitórias, não foi isso? Sim, pastor. Graças a Deus, desde quando eu vim para cá, eu tinha uma vida destruída, pensamentos de morte, e pensava em tirar minha vida, a vida dos meus filhos, mas graças a minhas 2 tias que não desistiram de mim, que lutaram e me trouxeram para cá, hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu sou uma pessoa abençoada, porque tenho criado meus filhos aqui na casa do Senhor. Hoje eu tenho uma filha que vive para a obra. Isso para mim é o maior presente que uma mãe pode ganhar. Eu me sinto assim abençoadíssima quando eu a vejo, o que ela tem feito e o que Deus ainda vai fazer na vida dela. Então eu só tenho que agradecer ao ministério por tudo, porque se hoje eu estou aqui, é porque existe um Deus que cuida de todos nós, e eu já sabia que lá atrás ele já cuidava de mim, porque eu não dormia, eu passava noites acordada arquitetando como eu iria tirar a minha vida e a vida dos meus filhos. Projetando a própria morte. Projetando a própria morte. Mas felizmente Deus me resgatou, hoje meus filhos estão aqui, hoje a minha casa é uma bênção, hoje eu tenho paz dentro do meu lar, hoje eu durmo, eu deito e durmo o sono do justo. Hoje eu sou uma pessoa assim extremamente feliz e abençoada. Como que é essa mudança para quem projetou a morte, hoje está projetando
restauração? É inexplicável, porque eu achava que eu não tinha jeito. Porque todas as palavras que vinham, todas as palavras que as pessoas falavam sobre o meu respeito é que eu não seria nada. E que meus filhos também não seriam nada. Né? E hoje, vendo a diferença, vendo que lá na frente, que hoje eu posso projetar a vida deles, o futuro deles, é algo assim inexplicável. Não tem explicação. Hoje eu me considero uma mulher abençoada, hoje independente se falam ou não falam, não me afetam mais, porque hoje eu me conheço, hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Dona Nadir, como que a senhora vê essas crianças aqui, que cresceram grandes já, né? Que chegaram pequenininhas na igreja, por intermédio da postura da senhora, atitude de fé, de ter vindo, de ter buscado, de ter perseverado, e assim, consecutivamente, todos chegaram. Como que a senhora vê esses 4 aqui, que estão os 4 envolvidos, evangelizando, na obra, obreiro? Como que a senhora vê isso? Essas crianças, essa geração agora. O bispo, pastor, desculpa, eu vejo isso com muita alegria e satisfação no meu coração. Quando eu olho para essas crianças, todas encaminhadas aqui no caminho certo, no caminho que tem que seguir, no caminho de Deus, fazendo a obra, crianças assim, totalmente obedientes à paz. Essas crianças são como meus próprios filhos. Eu tenho assim um carinho muito grande e uma gratidão muito grande a Deus por tudo isso, porque isso só quem pode fazer é Deus. E Ele fez sim. Eu me sinto honrada e eu agradeço a Deus. Nas minhas orações eu agradeço a Deus por intermédio de mim. Eu ter passado tantas situações difíceis na minha vida, no meu passado. Eu passei por situações de humilhações, mas porque Deus tinha um propósito maior. E esse está sendo o propósito maior. Hoje, família Chaves, no propósito de fé dos 52 dias, crendo em restauração, o que vocês têm a dizer para quem está lá? Talvez desacreditado, talvez, assim como a senhora passou, muitas pessoas com dor de cabeça, com problemas, pensando em suicídio. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que estão em casa acompanhando e vê toda essa transformação na vida de vocês? O que vocês têm a dizer para eles? Que tudo tem jeito em Deus, que saia de onde estão, que venha buscar a Deus, venha fazer esse propósito conosco. Não fique aí parado, mesmo aqueles que estão acompanhando pela televisão, mas se tiver oportunidade, venham sim estar aqui no templo conosco, lutar pelas suas causas, causas das suas famílias. Então Deus só tem que abençoar e é gratificante estar aqui. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a família Chaves hoje? Parece clichê, mas é mudança de vida. Família Chaves está abençoada?